Pessoal, então vamos lá. Eu quis entrar, neste tópico de intercessão dos santos porque algumas pessoas me perguntaram, e uma delas está aqui, é o Maxwell. O Maxwell, ele era protestante, se tornou católico, e ele estava com essa dúvida, de como entender um pouco melhor a intercessão dos santos, Então, eu vou falar sobre isso, eu acho que vai ajudar o pessoal de modo geral, Então, para a gente entender um pouco melhor, que é o objetivo dessa live, a intercessão dos santos, a gente tem que entender qual é a definição de igreja, Qual é a definição de igreja? Igreja, o catecismo romano fala, é o povo cristão espalhado por todo o orbe, por toda a terra. Só que se a gente quiser dar uma definição de igreja mais essencial, uma definição mais bela, uma definição divina, como é que a gente pode definir igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Isso é o que São Paulo fala, a igreja é o corpo de Cristo. Eu fiz umas anotações aqui dos versículos bíblicos, para não ficar pesquisando na Bíblia, mas, por exemplo, em Efésios 1:22 ele vai falar: Deus sujeitou aos seus pés, os pés de Cristo, todas as coisas e o fez chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, Você veja, por exemplo, Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. 1 Coríntios 12:27, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um de seus membros. Então, a igreja é o corpo de Cristo. É tanto que Santo Agostinho, ele fala uma coisa muito interessante no sermão 45 dele. Ele diz assim: a igreja é o corpo de Cristo e se você acrescentar a cabeça, que é Cristo, você então terá um só homem. Ele fala: um único homem, cabeça e corpo, um só homem, é o Cristo total. Entendeu? Então, Cristo é a cabeça deste corpo, que é a igreja, Então, se a igreja é o corpo de Cristo e nós somos os seus membros, significa que o que um faz beneficia outro, ou o que outro deixa de fazer prejudica outro, São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que os membros têm o mesmo cuidado uns para com os outros, Se um membro sofre, todos os membros sofrem. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. É por isso que você pode rezar pela conversão de outra pessoa. É por isso que você pode rezar para que aquela outra pessoa que você ama receba uma graça. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros, nós somos corpo de Cristo, e o que um faz em benefício de um, serve para o benefício do outro, Então, por exemplo, o próprio São Paulo, ele ensina uma coisa até mais profunda. São Paulo diz assim, lá em Colossenses 1:24, agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós, o que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Ou seja, você pode rezar por uma outra pessoa, mas não somente isso, você pode oferecer os seus sofrimentos por outro cristão, entende? O tema é entender melhor a intercessão dos santos, Então eu defini a igreja é o corpo de Cristo, como fala São Paulo nas passagens que eu citei, e se nós somos corpo de Cristo, cada um dos seus membros se beneficiam, do ato bom de outro membro ou se prejudicam a partir do pecado de outro membro, Então, como São Paulo aqui está falando, não só as orações, como ele mesmo rezava continuamente pelas comunidades que ele fundou, não só as orações, você pode rezar, irmão, reze por mim, Irmão, ore por mim, mas até os seus sofrimentos você pode oferecer. Diga aí, Manu, está em todas, Até o sofrimento você pode oferecer por outra pessoa, por outro cristão, não é isso? E, muito bem, se a igreja é o corpo de Cristo, como é que eu entro neste corpo? Eu me lembro uma vez eu estava num curso de catequese, não era de catequese, era formação para padrinhos de batismo, Aí lá estava eu e minha esposa e chegou um palestrante para dar a palestra sobre o batismo, E aí ele disse, olha, não existe isso de pagão. Pagão é a pessoa que paga muito, Tá lá no bar, pagou uma vez, pagou outra, ele é o pagão, Não existe
todos somos filhos de Deus. A partir de que nascemos, somos filhos de Deus. Isso é um absurdo, né? E o pior é que o cara estava dando esta palestra dentro da área ali da paróquia, em preparação para o batismo. Eu senti meus ouvidos sangrarem, né? Então isso é um absurdo. Como é que você entra na igreja? Como é que você se torna cristão? Quando é que você começa a ser parte do corpo de Cristo? É pelo batismo, né? 1 Coríntios 12, 13 vai falar assim: em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo. Então, é pelo batismo que nos tornamos membros deste corpo de Cristo. É pelo batismo que somos justificados e santos, 1 Coríntios 6,11. É pelo batismo que somos salvos, 1 Pedro 3,21. Então, é pelo batismo que nosso pecado é perdoado, Atos 2. Então, é no batismo que nos tornamos cristãos, é no batismo que nós entramos no corpo de Cristo e nos tornamos membros do corpo de Cristo e nos ajudamos uns aos outros. Só que a pergunta é, porque é fácil entender que você pode rezar pelo seu irmão, mas a pergunta é, após a morte, ela tem poder para me separar do corpo de Cristo? Não. Romanos 8, 38 e 39 fala: eu estou persuadido que nem a morte poderá nos apartar do amor de Deus. Entende? Nem a morte pode nos separar do amor de Cristo. Então a morte, ela não é capaz de nos separar do corpo de Cristo. É por isso que Lucas 20, 38 fala que Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. É por isso que você vê lá em Mateus 17, Jesus na transfiguração, conversando com Elias e Moisés. Ele estava conversando com ele, inclusive Moisés e Elias foram reconhecidos por Pedro, né? Então ele estava lá conversando. É por isso também que você consegue ver lá no Apocalipse, Apocalipse 5:8 e Apocalipse 8:3, capítulo 8, versículo 3. Eles dizendo que os santos, os justos do céu, estão diante do trono adorando, orando. E essas suas orações estão sendo ofertadas ao Cordeiro, né? Eles estão lá diante dele orando e ainda é mais. Em Apocalipse 6:10, eles ainda clamam por justiça. Os santos do céu, os justos do céu, eles ainda clamam por justiça. Eles dizem assim: e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então eles não só simplesmente estão adorando lá, Apocalipse 5, Apocalipse 8, mas eles ainda estão clamando por justiça, que seja feita justiça na terra. Porque o justo do céu, né? A pessoa que está lá, ela não sabe o que se passa aqui. Não, eles sabem até o ponto de pedir justiça, né? Então, as nossas orações, como a oração de São Paulo, pelas comunidades que ele fundou, elas são eficazes, é claro que são. Só que Tiago 5,18, a epístola de São Tiago 5,18, eita, a esposa entrou, eu já não vou poder mais, como fala o Ícaro, tirar a camisa. Não, então voltando. A epístola de Tiago 5,18 fala que as orações dos justos, elas são mais eficazes. A nossa oração, ela é eficaz. Quantas vezes você não rezou por alguém e após aquela oração, a graça de Deus tocou naquela alma e você viu que ela começou a mudar de vida, né? Eu vejo o exemplo, por exemplo, do meu irmão. Meu irmão era muito frio a respeito das coisas de Deus. Menino, bota a oração aí dentro, rapaz. A gente rezou, e hoje o cara está tocando na igreja, rapaz. Então a oração, ela toca nas almas, a nossa oração é eficaz. Só que a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 18, fala justamente isso, que a oração do justo, ela é mais eficaz. Ela é mais eficaz. Por quê? Porque pelo que o Apocalipse 7 fala, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, tornaram elas brancas no sangue de Cristo. Isso está lá em Apocalipse 7,14. Esses caras aí que estão de frente ao Cordeiro, eles tornaram suas vestes brancas no sangue de Cristo. Ou seja,
lá no Sermão da Montanha, os puros de coração verão a Deus. 1 Coríntios 3,10 vai falar que no céu a gente vai ver a Deus face a face. Só que Mateus 5,18 diz que só os puros de coração verão a Deus face a face. Não é? Então aquele que está lá no céu, ele é puro, ele é justo totalmente, não há qualquer mancha de pecado e de falta de amor a Deus. Então, segundo Tiago 5,18, essa oração ela é mais eficaz do que a oração, por exemplo, minha. Ela é mais eficaz, entende? Então, essas orações que eles estão fazendo lá, eles vão fazer continuamente, são muito mais eficazes do que a minha, do que a sua. Eles são nossos intercessores no céu, como São Paulo foi pela comunidade que ele fundou. E aí poderia surgir a pergunta, então quer dizer que isso tira a centralidade de Cristo? Né? Não, isso não tira a centralidade de Cristo. Quando a igreja diz que aquela pessoa ela é santa, no caso, os santos canonizados, né? Mas qualquer pessoa que está no céu ela é santa. Quando a igreja diz isso, ela simplesmente quer dizer que aquela pessoa ela pode dizer, como São Paulo fala em Gálatas 2,20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo vive em mim. Então, é Cristo que escuta as orações deles, as nossas orações, neles. É Cristo que reza neles. Está entendendo? A gente sabe que Cristo vive, né? Cristo reina, Cristo vive, Cristo ressuscitou, aleluia, né? Mas a Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz que Cristo vive para sempre para interceder por eles. Eles quem? Aí o próprio versículo fala, Hebreus 7, 25. O próprio versículo fala, esses eles são aqueles que vão a Deus através de Cristo. Né? Então veja só, Cristo vive para sempre para interceder por eles. Né? Ou seja, Cristo vai viver para sempre para interceder. Mas o que é que a gente viu no começo da live? Que Cristo é a cabeça de um corpo. E esse corpo é a igreja, e eu entro na igreja através do batismo, 1 Coríntios 12, 13, e nem a morte, Romanos 8, pode nos separar deste corpo, e que nós vivemos então em Deus, eles vivem em Deus, Apocalipse 5, 7, Apocalipse 8, adorando e orando. Então, Cristo vive para sempre para interceder. Só que não é o Cristo sozinho, como fala Santo Agostinho no Sermão 45. É o Cristo inteiro, cabeça e corpo. Ou seja, é o Cristo nos seus santos que vive para sempre para interceder por nós. Porque nós somos esses de Hebreus 7, 25. Esses que vão a Deus através de Cristo. Está dando para entender? Então como é que eles escutam? São oniscientes? Não, eles fazem parte do corpo de Cristo. É Cristo que vive neles. Gálatas 2,20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí eles escutam, não porque porque eles fazem parte do corpo de Cristo, é Cristo que vive neles. Estão entendendo? Então, tem gente que entrou agora, mas já vou terminar, a live é 15 minutos. Então vamos pedir a Deus a graça de que aquela citação de Hebreus 12:1, fala assim, nuvem de testemunhas. Nós temos uma nuvem de testemunhas que nos precederam. Vamos pedir a Deus a graça de que essa nuvem de testemunhas nos faça render a Deus um hino de louvor, de adoração e de amor a Cristo, nosso Senhor.